Olá, sejam bem-vindos a mais uma aulinha do nosso curso bíblico de Introdução à Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar um tema que me interessa muito, que é o tema do Jesus histórico. Nós queremos conhecer um pouquinho aquilo que os estudiosos, historiadores, biblistas falam acerca de Jesus enquanto pessoa humana, com a finalidade de conhecer melhor para segui-lo, né? Você que está vendo esse vídeo provavelmente é cristão. Então, provavelmente você se diz discípulo de Jesus, então é interessante ver o que os estudiosos nos apresentam acerca da vida histórica de Jesus, aquilo que Jesus historicamente foi e procedeu, para que hoje nós possamos também segui-lo e fazer as mesmas atitudes aqui agora. Tá bom? Então, a justificativa da gente estudar é isso, que a gente pode perguntar: por que estudar Jesus histórico? Não é mais simples rezar a Jesus, adorar Jesus? É. Mas se você é um bom leitor do Evangelho, você vai perceber que os evangelhos que querem historicizar a sua vida, tornar histórica a vida de Jesus, não nos mostram Jesus pedindo um culto a ele, mas sim o seu seguimento. Nós vemos Jesus assim dizendo: segue-me, formando discípulos. Então a gente só pode seguir pessoas concretas, pessoas históricas, e para isso é necessário conhecer como é que foi a sua vida, ou pelo menos tentar aproximar um pouquinho aquilo que foi a sua vida, tá certo? O rosto de Jesus de Nazaré. Nós temos, enquanto tradição da Igreja, o Santo Sudário, donde se venera a relíquia, da qual se possivelmente estaria o rosto de Jesus, né? Pois os estudiosos da NASA pegaram aquele rosto, né? Pegaram essa imagem que se tem normalmente e fizeram vários desenhos, várias tentativas de aproximação do rosto daquele que estaria no Santo Sudário em Turim. Agora, encontraram um crânio de um judeu que seria contemporâneo de Jesus. E a mesma NASA fez uma reconstituição daquilo que seria o rosto deste judeu. E seria um rosto mais ou menos parecido com isso. Você pode estranhar, mas porque nós estamos acostumados com um Jesus meio aloirado, olhos claros, cabelos lisos. Mas o interessante é que esta iconografia é uma iconografia de um Jesus medieval, que foi feito a partir daquilo que os pintores medievais consideravam como padrão de beleza, né? E a ciência, através, portanto, da arqueologia e da reconstituição facial a partir de um crânio, né? Então, nos apresenta um rosto de um judeu do século I. Não estou dizendo que este rosto seja o de Jesus, mas para que você possa ter mais ou menos noção, o que era um rosto judaico de um homem judeu do século I, né? Um rosto bem diferente daquilo que a gente normalmente imagina, pinta e desenha nas nossas iconografias. Né? Então, apenas para que você tenha ideia, né, de que Jesus nós estamos falando. Né? Não é mais esse Jesus das pinturas, dos desenhos que a gente tem, mas é um Jesus cujo rosto aparece de fato um rosto de uma pessoa do Oriente Médio, que era o lugar onde Jesus viveu. Uma breve história da busca do Jesus histórico, para vocês saberem. Né? Então, até o século XVIII, todo mundo acreditava que os evangelhos, de fato, mostravam a, a vida histórica de Jesus. Ninguém duvidava disso. A coisa começou a mudar com o século XVIII, com o racionalismo iluminista, na qual os estudiosos, querendo valorizar a razão, começaram a colocar a fé em prova. Então começou-se a questionar se de fato aquilo que aparece no Evangelho era a vida histórica de Jesus. Né? Então, o primeiro foi Reimarus, que fez isso. Ele escreve um livro chamado Jesus Histórico. Ele distinguiu a pregação de Jesus da pregação dos discípulos de Jesus. Ele apresenta Jesus como um Messias político que fracassou e os discípulos inventaram a sua ressurreição, que seria uma fraude objetiva. Esse livro foi no século XVIII, foi uma grande polêmica, né?
Mas começou o início do debate de tentar descobrir o que dos evangelhos se fala de fato que é de Jesus de verdade, né? Depois nós vamos ter um outro estroço, que ele vai defender que os evangelhos são mitos e que no fundo, relatariam a experiência mística dos discípulos com Jesus como um homem-deus, que é uma outra postura liberal. Nós vamos ter esses dois aqui que são muito importantes, Keller e Bultmann. Eles vão fazer a separação entre Jesus histórico e Cristo da fé. Eles vão dizer que Jesus histórico é uma coisa e o Cristo da fé, o Cristo ressuscitado, é outra coisa. E que não há nada de histórico nos evangelhos. Seria tudo criação das igrejas, das comunidades. Então ele faz uma ruptura entre Jesus e o querido. Então ele vai chegar a dizer que crer em Cristo ressuscitado não prescinde de você saber quem era o Jesus histórico. Um discípulo dele, chamado Keisman, percebendo que essa postura é muito exagerada, ele vai dizer que Jesus histórico e Cristo da fé são a mesma pessoa. E hoje é essa a postura que a igreja defende. Jesus histórico e Cristo ressuscitado são a mesma pessoa. Né? Existe uma continuidade entre Jesus e o querigma, ou seja, o anúncio de Cristo ressuscitado. Mas só que ele vai começar a elaborar critérios de historicidade para tentar nos mostrar como descobrir nos evangelhos traços desse Jesus histórico. Traços desse Jesus histórico, ou seja, tem um quê de historicidade no evangelho. Atualmente se crê que os evangelhos, sobretudo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são fonte para descobrir traços do Jesus histórico. A importância da fonte Q, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é essa fonte Q. A literatura apócrifa, ou seja, os textos que foram escritos no período do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e que não entraram na Bíblia, nos ajudam também a descobrir a mentalidade de Jesus histórico, do Jesus. E as descobertas arqueológicas. E as descobertas arqueológicas também nos mostram um pouquinho daquilo que poderia ser a pessoa de Jesus. E hoje já se tem a ideia da colocação de Jesus no ambiente judeu da Galiléia do século I, ou seja, não se pensa mais Jesus fora do judaísmo do século I. Não tem mais como conceber Jesus fora do judaísmo de então. Né? E hoje se discute a situação sociopolítica do tempo de Jesus e a compreensão de Jesus sobre o reino de Deus, conforme nós veremos um pouquinho mais adiante. Como nasceram os evangelhos? O que são os evangelhos? Então, entre os historiadores se tem um consenso que Jesus viveu do ano 6 antes de Cristo até o ano 30 depois de Cristo. Explico-lhes. Antes de Cristo, depois de Cristo, significa o marco zero, né? O ano zero. Então, a tradição ocidental sempre considerou que Jesus nasceu no ano zero. Então, por isso que se marca antes de Cristo, depois de Cristo. Mas hoje já se sabe que Jesus não nasceu no ano zero. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus fala que quando Jesus nasceu, Herodes Magno estava vivo, aquele que tentou lhe matar. Certo? Pois muito bem, Herodes Magno ele morreu no ano 4 antes do ano zero, ou seja, no ano 4 antes de Cristo. Logo, Cristo, se Jesus nasceu e Herodes tentou matar, e ele morreu no ano 4 antes do ano zero, logo, Cristo nasceu antes do ano zero, no mínimo no ano 4. Como o relato do Evangelho fala que ele tentou matar as crianças de 2 anos para baixo, então os historiadores ainda jogam 2 anos para trás, então colocam 6 anos antes do ano zero. E aí Jesus teria morrido, falecido, sido assassinado por volta de 36 anos de idade. 36 anos de idade. Tá bom? Então seria mais ou menos essa, né? E o ano do falecimento de Jesus, do assassinato de Jesus, os historiadores eles têm mais ou menos o consenso que foi no ano 30. Provavelmente no dia 7 de abril do ano 30. Por quê? Segundo os evangelhos, Jesus faleceu na véspera de um Shabat que antecedia um Pessah, ou seja, na véspera de um sábado que antecedia a festa da Páscoa. Isso aconteceu no ano 30, de ter um sábado que antecedia a festa da Páscoa, a festa judaica da Páscoa. Isso depois só veio acontecer novamente no calendário judaico uns 20 anos depois.
E daí você me pergunta, então por que, por exemplo, Jesus não poderia ter morrido no ano 50? É por causa da estimativa de vida das pessoas. As pessoas não tinham perspectiva de vida muito grande. As pessoas faleceram com seus 40, 50 anos. Né? O Salmo vai dizer os mais fortes chegam até 70, 80. Mas não era o caso de Jesus. Jesus, conforme nós vamos ver, ele teve uma vida muito difícil. Era pobre. Né? Então, os historiadores colocam o falecimento de Jesus por volta do ano 30, no dia 7 de abril do ano 30, Jesus falecendo com, no mínimo, 36 anos de idade. Jesus foi pregador de um negócio chamado Reino de Deus, que nós vamos ver o que é que se trata. Jesus foi reconhecido como um curador e taumaturgo, ou seja, ele fazia curas, milagres e exorcismos, né? E ele constituiu uma comunidade de discípulos em torno de si, em provavelmente 3 anos de ministério. Tudo isso dentro dessa perspectiva da pregada e da chegada do reino de Deus, que nós veremos o que é. Foi assassinado no ano 30 e ressuscitado por Deus no ano 30. E aí o que acontece? Do ano 30 ao ano 70, ninguém escreveu nada sobre Jesus. Ou seja, os discípulos, agora apóstolos, eles pregavam sobre Jesus ressuscitado. Então é a chamada tradição oral sobre Jesus. Então anunciavam sobretudo a sua morte, a sua paixão e ressurreição. Então por pelo menos 40 anos. Por pelo menos 40 anos. Então não se escreveu nada sobre Jesus, depois que ele morreu no ano 30, depois que ele foi assassinado no ano 30. E daí, o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, no ano 70, com uma finalidade específica, tentando responder a um problema se Jesus era o Messias ou não. Por quê? Porque quando Jesus foi ressuscitado, se criou a expectativa de que ele voltaria uma segunda vez de forma gloriosa para estabelecer definitivamente o reinado de Deus. E aí, no ano 70, me acontece a terrível guerra judaica. Roma invade a cidade de Jerusalém para matar a revolta que os zelotes estavam fazendo. E daí, no meio desse contexto de guerra, muitos cristãos começaram a ter crise. Será que Cristo é o Messias mesmo? Então, o primeiro a escrever para tentar responder a esta crise de fé foi o, vamos chamar de Marcos, o evangelista Marcos. Depois, e aí notem que o evangelho é um texto escrito para nutrir a fé de que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Então não é uma biografia de Jesus e nem de história no sentido moderno, mas é uma narrativa teológica da vida de Jesus, com a intenção de anunciar de que Jesus, morto e ressuscitado, é o Messias. Então os evangelhos são uma propaganda de Jesus. São uma propaganda de Jesus. Né? Por isso, da mesma forma como o Império Romano, veja só, da mesma forma como o Império propagava, noticiava as conquistas do Império, as façanhas que o Império fazia, e o nome disso era evangelho, os cristãos também vão produzir aquilo que eles consideram de verdade ser evangelho, aquilo que é evangelho. Então, com a finalidade de contar, do ponto de vista da fé no ressuscitado, a vida histórica de Jesus. Ok? Então, repito, o Evangelho é um texto escrito para nutrir a fé de que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Então, não é uma biografia de Jesus e nem de história no sentido moderno, mas é uma narrativa teológica da vida de Jesus. É uma catequese, com a intenção de anunciar de que Jesus, morto e ressuscitado, é o Messias. Já com o Evangelho de Marcos pronto no ano 70, nós vamos ter Mateus e Lucas, na década de 80 e 90, escrevendo seus evangelhos para outras comunidades, para outras igrejas, diferentes da igreja de Marcos. E daí, ao perceberem os estudiosos que Mateus e Lucas possuem textos que são coincidentes entre si, mas que Marcos não os apresenta, perceberam que eles tiveram uma outra fonte em mãos, que é a chamada fonte dos ditos de Jesus, escrito por volta dos anos 50. O que seria esse evangelho? O que é a fonte dos ditos de Jesus? Seria uma coletânea apenas das frases que Jesus havia dito. E que depois Mateus e Lucas colocam essas frases dentro dos seus evangelhos, em lugares absolutamente diferentes.
Se você é um leitor atento do Evangelho, você vai perceber, por exemplo, que o que Jesus, por exemplo, diz na montanha, as bem-aventuranças, por exemplo, em Mateus, difere das bem-aventuranças lá em Lucas. Em Mateus é na montanha, em Lucas é na planície. A mesma parábola, o mesmo dito de Jesus é colocado em situações diferentes. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, em Lucas, está num contexto, em Mateus está em outro absolutamente diferente. Então, os evangelistas tinham esta liberdade de pegar o dito de Jesus e adaptá-lo e colocá-lo dentro da perspectiva da sua igreja, daquilo que se pretendia alimentar de fé na sua igreja. Tá certo? Então, veja só. E por fim, o Evangelho de João, que foi o último a ser escrito na década de 100, já no final do século I, por volta do ano 100, 110. Tá certo? E daí nós vamos ter esse seguinte esquema dos evangelhos sinóticos. Sinóticos significa os evangelhos que podem ser lidos com a mesma ótica, a saber, Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Então, Marcos na década de 70, Evangelho de Mateus na década de 80 e 90, Evangelho de Lucas na década de 80 e 90. Então, o Evangelho de Mateus e de Lucas copiaram do Evangelho de Marcos a narrativa. Então, o que é a narrativa? A narrativa é justamente esse esquema de que Jesus aparece na Galileia fazendo curas e milagres, faz uma viagem para Jerusalém, lá é assassinado e assassinado pelas autoridades político-religiosas e ressuscitado por Deus. Essa é a narração. Esses três têm o mesmo esquema. Mas, entretanto, Mateus e Lucas possuem ditos de Jesus que não aparecem em Marcos. Então, eles provavelmente retiraram isso de uma fonte paralela, que é a chamada fonte Q, fonte dos ditos de Jesus, coletada por volta da década de 50. Então, essas palavras a mais que aparecem tanto em Mateus e Lucas, mas que não aparecem no Evangelho de Marcos. Depois, Mateus tem ditos que são próprios de Mateus e que não aparecem em nenhum outro evangelho. Então é chamada fonte mateana, a fonte própria de Mateus. Então procure descobrir, por exemplo, ditos de Jesus no Evangelho de Mateus que só aparecem no Evangelho de Mateus e não aparecem em outro evangelho. Se você tiver uma boa Bíblia de estudo, isso aí vai te ajudar, porque aparece lá nas notas de rodapé ou nas passagens paralelas assim no canto de página. Como também Lucas tem ditos próprios dele, que não aparecem nos outros evangelhos. Eu convido você também a descobrir. Tá certo? Esses ditos são fontes próprias que essas igrejas produziram, né? E que provavelmente não vieram da boca de Jesus, mas que os autores sagrados, e absolutamente normal isso acontecer, refletiram Jesus, imaginaram Jesus dizendo essas coisas para suas comunidades de fé, fazendo uma memória da vida, paixão de Jesus. Tá certo? Então, critérios de historicidade para nós olharmos os evangelhos com atenção e descobrirmos o que pode ser de fato histórico e o que não é. Então, veja só. O primeiro critério é o critério de testemunho múltiplo, ou seja, quando uma cena de Jesus ou um dito de Jesus aparece em vários evangelhos e até fora dos evangelhos, é provável que tenha uma reminiscência histórica. Exemplo, Jesus no templo em Jerusalém. Jesus é a última ceia com os discípulos, aparece nos 4 evangelhos e na carta de Paulo. Jesus como curador, como taumaturgo e exorcista, isso aparece nos 4 evangelhos. Aparece em Atos dos Apóstolos, né? Então, esse testemunho múltiplo é um critério de historicidade, ou seja, é provável que Jesus de fato tenha sido um curador, um exorcista, etc. Depois, o critério de descontinuidade é quando Jesus tem uma atitude que é própria dele e que não era normal nem no judaísmo e nem na igreja nascente, na igreja primitiva.
Tá certo? Exemplo. O fato de Jesus comer com pecadores. Isso era absolutamente anormal, tanto para o, o, o judaísmo, ou seja, não se comia com pessoas reconhecidamente pecadoras, como também na igreja primitiva não se fazia isso. Por exemplo, que a igreja nascente nasceu eminentemente judaica, então os cristãos judeus eles não comiam com os pagãos, que eram considerados pecadores. Mas o evangelho mostra Jesus tendo essa atitude. Então é uma atitude muito peculiar, que não combina nem com o judaísmo e nem com o cristianismo que nasceu. Então significa que provavelmente é histórico. É histórico, é muito peculiar de Jesus. Né? Critério de dificuldade. O que é isso? Quando nós contamos uma história sobre alguém, a gente conta só as coisas boas, mas aquilo que constrange a história, a biografia da pessoa, a gente normalmente não narra. Então, uma cena que, por exemplo, constrange a imagem de Jesus e que aparece nos evangelhos, provavelmente é verdadeira. Então, por exemplo, o batismo de Jesus. Os evangelhos mostram Jesus sendo batizado por João. É constrangedor para Jesus, por quê? Porque normalmente é o maior que batiza o menor. E se Jesus é o Messias, por que ele foi batizado por um menor que ele, que seria João Batista? Por isso que os evangelistas, cada um ao seu modo, vai tentar e vai inventar uma justificativa do porquê que Jesus foi batizado. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, tem uma cenazinha que passa desapercebido, que passa desapercebido. A família de Jesus rejeitou Jesus. Não considerou o serviço messiânico dele como inspirado por Deus. Achou que ele estava louco. Aparece lá no Evangelho de Marcos. Né? Tentaram prendê-lo. Lá no capítulo 3, a família de Jesus. Então, provavelmente, é histórico. O simples fato de morrer na cruz, de ser assassinado na cruz, aparece nos 4 evangelhos. Isso é com toda certeza histórico. Por quê? Porque o fato de morrer na cruz depõe contra o fato dele ser Messias. Entendeu? Depõe contra o fato dele ser o Messias. Nós veremos aqui. Porque a questão messiânica, nós já estamos tão acostumados a achar que estava nas Escrituras que o Messias tinha que morrer e ressuscitar, mas isso porque o Novo Testamento diz. Mas se você for lá no Antigo Testamento, não tem nenhuma passagem que afirma isso. Não fazia parte da fé judaica que o Messias tinha que sofrer e ressuscitar. Isso quem diz são os cristãos. Né? Então, o simples fato de Jesus ser assassinado na cruz depõe contra a biografia dele. Dele enquanto Messias. Então, nós vamos ver mais para frente por que os cristãos vão dizer que Jesus é Messias, apesar dele ter sido assassinado na cruz. Né? Critérios de coerência com os outros demais critérios e, por fim, o critério do rechaço da cruz, ou seja, ditos e gestos de Jesus que podem justificar a sua morte de cruz. Lembrando que eu dizia no vídeo anterior, morria na cruz quem era considerado um rebelde pelo Império Romano. Então, todo gesto dito de Jesus que, de certa maneira, o colocar em confronto com o Império Romano, é provável que seja histórico. É provável que seja histórico. Pistas arqueológicas sobre o Cristo. Então, achados arqueológicos que encontraram e que têm a ver diretamente com personagens ligados a Jesus, segundo as narrativas bíblicas, as narrativas evangélicas. Encontraram o ossário que comprova a existência do sumo sacerdote Caifás, um dos articuladores da morte de Jesus. Encontraram uma inscrição na qual está escrito Ios Pilatos, Pôncio Pilatos, que foi o governador, o prefeito que decretou a morte, o assassinato de Jesus. Os arqueólogos dizem ter encontrado aquilo que seria a casa do apóstolo Pedro em Cafarnaum, que está que está abaixo de uma igreja, né, dedicada a Pedro, em Cafarnaum. Encontraram um barco de pesca do tempo de Jesus, século I, no qual cabiam mais ou menos 13 pessoas. Então, quando o Evangelho fala de Jesus com seus discípulos do barco, Jesus com mais 12, 13. Então, encontraram um barco que de fato cabiam 13 pessoas.
e foi apelidado barco de Jesus, ou barco de Pedro. E este aqui que é o mais interessante. Encontraram o esqueleto de Yehohanan, em português João, que foi um judeu que foi morto por crucificação. Encontraram o esqueleto, então o resto dele. E aí, o que acontece? O fato deste achado é muito interessante, por quê? Porque normalmente uma pessoa que é morta crucificada, ela não é enterrada, e esse foi. Né? Como o crucificado é um rebelde, depois mais para frente vamos aprofundar isso, normalmente não dava o enterro para um crucificado, mas esse Yohanan foi. E aí você vai ver como que era a crucificação naquela época, né? Então, o ossário de Caifás, todo detalhado e bonito, né? Difere muito de um ossário de gente pobre, que não quer absolutamente liso. As ruínas da casa de Pedro, né? Estaria debaixo dessa atual igreja dedicada a Pedro. Então, aí embaixo tem toda essas construções, né, cujo mapa aqui do lado tenta mostrar, que os arqueólogos dizem ser a casa de Pedro. Os resquícios da inscrição de Pôncio Pilatos, né, lá, nós podemos ver aqui, ó, que o imperador Tiberium dedica uma homenagem a Ius Pilatus. Ius Pilatus, né, Pôncio Pilatos. Aquilo que seria o barco de Pedro, que foi encontrado no lago de Galileia, e que cabem mais ou menos 13 pessoas aí dentro. Então, interessante. Está aí nos museus de Israel. E aqui que está o que eu acho que é o mais interessante, né? A única evidência da crucificação no tempo de Jesus. Então, ao encontrar os restos mortais de Yohanan, perceberam que no calcânio, nesse osso do calcanhar, tinha um cravo transpassado. Então aqui nós temos a simulação de como que ele foi crucificado, ó, como que o cravo atravessava o calcânio. Então, mudando um pouquinho o esquema, a forma como nós imaginamos a crucificação, ou seja, os cravos eram postos ao lado do pé e não sobre o pé, conforme a gente tem nas nossas representações. E repito, é a única evidência da crucificação de Jesus. Por quê? Porque um crucificado normalmente não tinha túmulo. Um crucificado era jogado numa cova rasa para ser devorado pelos animais ou deixado na cruz para que os corvos urubus comessem. E este daqui foi enterrado. E o Evangelho diz que Jesus também foi enterrado. Então aqui nós temos uma evidência do século I de que provavelmente Jesus também tenha tido um túmulo, Jesus também tinha sido enterrado. Então vamos percorrer agora um breve perfil histórico da vida de Jesus. Para isso, eu lhes aconselho um livro, que é o livro José é Jesus, uma aproximação histórica da editora Vozes, do padre José Antônio Pagola, um doutor em Sagrada Escritura, que vive na Espanha. E então, isto aqui que eu vou apresentar para vocês é basicamente um resuminho que ele faz no final deste livro. Vale a pena adquiri-lo. Ok? Jesus, uma aproximação histórica da editora Vozes. Bom, Jesus nasceu sob o reinado romano de Augusto César, antes da morte de Herodes o Grande, que se deu no ano 4 a.C. Então, Jesus provavelmente nasceu no ano 6, ou talvez no ano 4 a.C. E aqui que está um detalhe. Em Nazaré, provavelmente, que Jesus nasceu, e não em Belém. Por quê? Quando nós lemos as narrativas do nascimento de Jesus, os motivos, o porquê que Jesus nasceu em Belém, se vocês reparam bem, Mateus e Lucas eles não coincidem. Cada um dá uma justificativa absolutamente diferente. Lucas coloca um censo que Roma obrigou a todos a irem à sua cidade natal. Quando se vai pesquisar nas fontes romanas, não se tem notícia desse censo. E, aliás, o que as fontes romanas também mostram é que quando se tinha um censo, a pessoa era contada no mesmo lugar onde ela estava. Ela não tinha obrigação de voltar à cidade natal. Então esse dado é um dado só de Lucas, que não tem plausibilidade em fontes extrasbíblicas. Quando nós lemos lá em Mateus,
se diz expressamente que a família de Belém, que Jesus nasce em Belém e que por motivos de perseguição de Herodes, ele vai para o Egito e do Egito vai para Nazaré. Então percebe, o motivo do nascimento de Jesus em Belém, segundo os evangelhos, é discordante. É discordante. Outra coisa, nos atenhamos ao fato de que a imensa maioria do povo de Israel, ou seja, não acreditou que Jesus fosse o Messias. Justamente por quê? Porque sabiam de onde ele era. Todo mundo esperava que o Messias nascesse em Belém, e todo mundo sabia que ele era de Nazaré. Várias vezes no Evangelho ele é chamado de Nazareno. Nazareno, sabemos quem é seu pai e sua mãe. Quando Jesus morre na cruz, é posto uma placa dizendo que ele é de Nazaré, Jesus Nazareno. Percebe? Que se declara como rei dos judeus. Então, o outro motivo para o rechaço dele. Percebe? Então, por esses motivos, os estudiosos, os mais críticos aí, vão considerar que a descrição de Jesus nascendo em Belém é uma descrição teológica, tem uma finalidade teológica e não é histórica. E a finalidade teológica seria de tentar argumentar e provar para os leitores e ouvintes de então de que Jesus é o Messias desde o seu nascimento, que o nascimento de Jesus estaria cumprindo profecias veterotestamentárias acerca do nascimento de Messias, mas que provavelmente, historicamente, Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém. Seus pais se chamavam José, é absolutamente plausível isso, porque eram nomes comuns na época, Miriam e José. A língua materna de Jesus falava o aramaico, que era o dialeto da Galileia. Jesus sabia o hebraico porque é a língua litúrgica da época. Então, quando ele ia na sinagoga, ele escutava e rezava em hebraico, mas no dia a dia conversava aramaico. E ele também sabia grego porque era a língua do comércio, era a língua franca, era o inglês da época. Então, Jesus provavelmente sabia 3 línguas: aramaico, hebraico e grego. Jesus não sabia o latim, porque o latim é apenas a língua do alto escalão do Império Romano. Né? Então, latim, isso aí provavelmente Jesus não sabia. Apenas os altos escalões de Israel também sabiam o latim, de repente para algum comunicado, alguma conversa com as autoridades romanas. Mas latim, o povão mesmo não sabia. Então, daqui é interessante você perceber que, por exemplo, quando o Evangelho de João coloca um diálogo de Jesus com Pilatos, então o leitor atento tem que se questionar se aquilo ali de fato é histórico ou simbólico. Porque Pilatos fala que língua? Latim. Né? Então é interessante isso daqui. Não sabemos se ele sabia ler ou escrever. Provavelmente muitos apostam que ele era analfabeto. Não sabia nem ler nem escrever. Porque 90% da população era analfabeta na época de Jesus. Né? Alguns defendem que ele era analfabeto, outros defendem que ele estudou em escola de algum rabino um pouco famoso. Né? Alguns defendem que Jesus era um rabino que não frequentou uma escola famosa da época, então por isso poderia ter um pouquinho de cultura. Né? Outro detalhe sobre a vida de Jesus: viveu a sua infância e adolescência e parte da sua vida adulta em Nazaré, pequena cidade nas montanhas da Galiléia, longe das grandes rotas comerciais. Então Jesus foi um camarada da roça, que está em Nazaré, ó, cidade de Nazaré, no norte de Israel. E aqui, ó, só para você ter noção do mapa, Jerusalém está ao sul, a capital de Israel, tá certo? Então Jesus viveu infância e adolescente, parte de sua vida adulta aqui em Nazaré da Galiléia. Ok? Longe dos movimentos das grandes cidades. Então, portanto, Jesus era um homem da roça e não da cidade. Isso se depreende das suas parábolas. Fala de passarinho, de flor, de semente. Basta ver no conteúdo das parábolas de Jesus o ambiente do qual ele está falando. Fala de pesca. Tá bom?
Uma pergunta que os historiadores fazem que não tem resposta é se ele trabalhou na reconstrução de Séforis, organizada por Herodes Antipas, que foi filho de Herodes Magno. Ao lado de Nazaré, mais ou menos uns 10 quilômetros, nós temos Séforis, que é uma cidade grande, que é a capital da Galiléia. E os evangelhos dizem que ele era um carpinteiro ou um tecton. Tecton, a rigor, significa um artesão, uma pessoa que sabe construir as coisas com as mãos, desde coisas de madeira, desde coisas de pedra. Então Jesus seria um tecton. Então, se pergunta que se ele, por acaso, junto com o pai, trabalhou na reconstrução de Séforis, o que demandaria muito trabalho, muita oportunidade de serviço, então, de repente, Jesus não fosse tão pobre quanto a gente imagina. Mas isso é uma pergunta, isso que não se tem nenhuma resposta. Até que quando ele adulto, ele tem um encontro com João Batista. Jesus foi batizado por João Batista no Jordão e não voltou para sua família em Nazaré. Ele iniciou uma atividade batismal e depois iniciou uma atividade própria diferente da de João Batista. Então, o encontro com João Batista, que foi um profeta que existiu no tempo de Jesus, mudou a vida de Jesus. Ele entra para o movimento do Batista e depois que quando o Batista é assassinado, ele continua um movimento do Batista. Vocês se lembram? O que o João Batista pregava? Pregava a chegada do reino de Deus, a chegada iminente do reino de Deus. Apresentava um Deus que estava para intervir a qualquer momento na história humana, cujo machado está na beira da raiz. Certo? João Batista chamava o povo à conversão e pregava o juízo iminente de Deus. Ao atravessar o Jordão, relembrava a libertação do Egito. Segundo Flávio Josefo, que é um historiador da época, João Batista foi morto por Herodes por promover uma revolução no povo judeu. Ou seja, que o batismo consistia em atravessar o Jordão e sair do outro lado. Então isso era uma representação, vamos dizer assim, litúrgica daquilo que foi o Êxodo. Então, ao serem batizados, as pessoas acreditavam que um novo êxodo, uma nova libertação estava para acontecer. Desta vez, uma libertação de Israel para com os romanos. E por isso mataram João Batista. Isso segundo Flávio Josefo. Os evangelhos não dão essa versão, mas isso está numa fonte chamada Antiguidades Judaicas, do escritor judeu contemporâneo de Jesus, chamado Flávio Josefo. Quando Jesus, após o encontro com João Batista, inicia um ministério inspirado em João Batista, pregando a chegada do reino de Deus, de um modo distinto de João Batista, porque João Batista prega o juízo iminente de Deus. Jesus prega a chegada iminente do reino de Deus, mas de um Deus que é amor e que convida todos a entrar nesse reino. Jesus não contou com o apoio da sua família, porque aquilo que Jesus família era considerado desonra. O normal de uma pessoa adulta era sair de casa, casar e constituir uma família. Mas o que Jesus fez? Adulto, foi batizado por João e começou a andar com pobre, coxo, leproso, prostitutas, pregando para eles a chegada do reino de Deus e dizendo que o reino era deles. Ora, isso foi um escândalo para a família, né? Jesus criou uma nova família, que são os discípulos, que ele chamava a segui-lo. Então, essa de fato foi a família de Jesus e não a sua família, vamos dizer assim, sanguínea. Mudou para Cafarnaum, porque foi rejeitado em Nazaré, sua família, então ele se muda para Cafarnaum, na beira do lago do mar. Entendeu? Na beira do lago, né? Então ele muda para Cafarnaum. Faz de Cafarnaum seu QG missionário. Ao que parece, depois, mais tarde, membros de sua família entraram para o movimento que ele iniciou, né? Por isso que nós vamos ter, por exemplo, lá no Novo Testamento, Tiago, irmão do Senhor, como chefe de uma igreja, né? Então, ou seja, alguém que é parente de Jesus assumindo uma igreja cristã depois, né? Então, olha só, para você ter ideia, aquilo que eu acabei de dizer, então Jesus, adulto, sai de Nazaré, é batizado no Jordão por João Batista e não volta para Nazaré e se muda para Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, onde vai desenvolver todo o seu ministério, né?
Então, dos anos 27 a 28, Jesus começa a sua atividade itinerante desde a Galiléia até Jerusalém, onde ele morre. Então, isso aqui é uma característica. Se Jesus foi um rabino, aqui ele tem uma grande diferença, porque os rabinos tinham escolas fixas. Jesus não, Jesus era itinerante. Jesus passa de vila em vila, de pequena cidade em pequena cidade, pregando a chegada do reino de Deus. Foi uma atividade intensa de no máximo 3 anos que Jesus teve. Isso se nós considerarmos a cronologia do Evangelho de João, porque segundo Mateus, Marcos e Lucas foi um ano só, né? Então, nisso daí, ó, tá vendo? Nem os evangelhos concordam. É o Evangelho de João que diz que Jesus atuou 3 anos de ministério, ao passo que Mateus, Marcos e Lucas colocam 1 ano só de ministério. Não é possível reconstruir com exatidão seus locais de atividade e rotas de viagem, mas certamente desempenhou seu trabalho em torno do Mar da Galileia. Não aparece de forma alguma ele visitando as grandes cidades, tipo Tiberíades e Séforis. 2 cidades importantes ali da Galileia passam ao léu desse ministério de Jesus. Então isso aqui já mostra alguma coisa. Parece que Jesus apostava nas pequenas vilas. Parece que Jesus apostava nas periferias e não nas grandes cidades. Então isso aqui é interessante, né? Para a gente pensar a nossa pastoral, para a gente pensar o nosso ministério. Durante algum tempo, seu centro de atividades foi Cafarnaum, cidade pesqueira à beira do lago, conforme já havia dito. Ia de um lugar para o outro acompanhado por seus discípulos, pregando a chegada do reino de Deus. Sua atividade consistia basicamente em 2 coisas. Ele curava os enfermos de seus males e anunciava a chegada do reino de Deus. Então, basicamente, ele fazia isso. Curava as pessoas e dizia que o reino de Deus estava para chegar a qualquer momento. Ponto. Né? Alguns perguntam, por que Cafarnaum? Um historiador chamado John Dominic Crossan, que escreveu um livro Jesus Histórico, que você pode encontrar pela editora Imago, ele dá uma resposta interessante. Por que Jesus foi para Cafarnaum e por que o Lago da Galileia? Simples. Na época de Jesus, o Mar da Galileia estava sendo tributado por Herodes Antipas, que à sua beira construiu a cidade de Tiberíades em homenagem a Tibério César. Ele fez isso com o intuito de ser proclamado rei dos judeus por Roma. Ele separou-se de sua mulher e se casou com a mulher de seu irmão Filipe, que era da descendência asmoneia, dos asmoneus, dinastia que governava os judeus desde o tempo dos Macabeus, a fim de conquistar a simpatia dos judeus. Lembram também que os evangelhos narram que João Batista denunciou esse casamento de Herodes, casando-se com a mulher do irmão, né? Então, não é à toa que entre os seus principais discípulos estão o quê? Pescadores. Pedro, André, Tiago, João, Maria de Madalena, que é uma cidade pesqueira. Magdala é uma cidade pesqueira, né? Os pescadores eram na Galiléia os que mais sofriam. Então é muito interessante isso. Por que Jesus vai para Cafarnaum? Por causa que, em suma, por causa da alta tributação que era imposto sobre cada peixe que era tirado daquele lago, aqueles que viviam do lago eram os mais pobres e os mais sofridos. Então, por isso que Jesus foi para lá pregar a chegada do reino de Deus, pois eles eram os mais necessitados de escutar que uma mudança estava para acontecer, né? E aí o reino de Deus, o que é? O reino de Deus é a visão de Deus para uma terra ideal. Como seria o mundo se o governo fosse feito diretamente por Deus? Não é o fim do mundo, mas a sua transfiguração. É o fim do mal, da injustiça, da violência. Reino de Deus, no dizer de John Dominic Crossan, é a grande limpeza divina do mundo. É Deus tirando do mundo tudo aquilo de mal e de ruim que está presente no mundo, mas que não deveria estar. O reino de Deus acontece no mundo e não depois de nossa morte. Então isso aqui é interessante, né? Quando nós rezamos o Pai Nosso, ensinado por Jesus, Jesus diz, venha a nós o vosso reino. Ou seja, venha a nós o vosso reino. Nós não estamos no céu, nós estamos no mundo. Então o reino vem para cá. Vem para cá. Né? Então, provavelmente, na cabeça de Jesus, o reino de Deus era Deus agindo, intervindo neste mundo, retirando todo o mal e toda a injustiça.
é como se Deus estivesse sentado na presidência do mundo, no governo do mundo. Né? O reino de Deus, e veja só, é uma expressão 100% religiosa e 100% política. Porque reino é um termo político e Deus é um termo religioso. O problema está que no tempo de Jesus, se você se recorda da aula anterior, Jesus nasceu num mundo onde César era Deus. Ou seja, César era rei e era considerado Deus. Então Jesus, ao pregar que agora o reino de Deus está chegando de verdade, isso entra em choque diretamente com um Deus chamado César, que já reina naquele lugar, que já estava sentado no trono reinando naquele lugar. Né? Então percebe? Na época de Jesus, havia uma expectativa de uma iminência chegada do reino de Deus. Todos aguardavam imensamente que Deus pudesse vir e botar em ordem toda aquela confusão, toda aquela opressão, toda aquela exploração que o povo de Israel estava sofrendo. Isso era uma fé que todo mundo esperava. Por isso que era cheia da literatura apocalíptica. Os de Qumran acreditavam nisso também. Os fariseus acreditavam nisso. Os únicos que não acreditavam nisso, adivinham quem era? Os saduceus, os sacerdotes. Por quê? Porque a vida deles era muito boa. Mas todos os demais imaginavam, ansiavam, desejavam o quanto antes que Deus viesse ao mundo e libertasse o mundo do mal, da injustiça e da violência. E isso era o reino de Deus. Certo? Então Jesus opôs o reino de Deus aos reinos deste mundo. Está claro lá no Evangelho de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aí muitos entendem, porque meu reino é o céu. Não, não é isso que Jesus estava dizendo. É porque o reino de Deus não é conforme os reinos deste mundo funcionam. Né? O reino de Roma era o reino da injustiça violenta. O reino de Deus pregado por Jesus era o reino baseado na justiça da não violência. Então é muito interessante Jesus ensinando aos seus discípulos explorados, vitimados pelos soldados romanos, pelo Império Romano, a perdoarem, a darem outra face, a andarem 2 quilômetros com soldados romanos, a darem a túnica se lhe tomarem o manto, porque tudo isso era quem que fazia com o povo? Era Roma. Era o Império Romano. Então ele vai dizer que é justamente nessa não violência, nesse amor, inclusive aos inimigos, que o reino de Deus é instaurado no mundo. Então muito, muito diferente, né? Então o reino de Deus seria a resistência não violenta e pacífica contra o reino violento e injusto de Roma. Ou seja, o reino de Deus seria isso. Provavelmente na cabeça de Jesus. E o reino de Deus também seria o que? Fruto da colaboração entre Deus e os homens. O reino não é implantado sem a participação do ser humano. Então o ser humano precisaria colaborar para que Deus reinasse na história humana. Por isso que ele convida as pessoas a entrarem no reino. A converterem-se, a entrarem na dinâmica do reino. Porque desta forma Deus estaria agindo e intervindo na história humana. Então o reino de Deus não é o céu, conforme nós temos aqui na nossa cabeça hoje, né? Quando Jesus pregava o reino de Deus, ele estava falando deste nosso mundo organizado e regido, governado por Deus. A perspectiva de uma vida pós-morte era ainda pouco pensada na época de Jesus. Né? Hoje nós cremos na vida eterna, na vida pós-morte, etc. E não nego isso, não estou negando nada disso. O que eu estou dizendo é que quando Jesus fala reino de Deus, Jesus não está pensando nisso, no Evangelho. Por quê? Porque esse conceito é um conceito nosso. É um conceito elaborado pela Igreja Católica, pela teologia católica depois. Entendeu? Não era um conceito que existia no judaísmo do século I. Né? A Igreja, posteriormente, é que defenderá a ideia de que a plenitude do reino de Deus se dará um dia na eternidade, onde habita Deus, quando toda a criação for mergulhada e transfigurada em Deus através do juízo final. Né? Mas quando Jesus fala reino de Deus, ele está falando do nosso mundo regido, organizado e governado por Deus. Governado por Deus. A diferença de João Batista e Jesus. Então vamos lá. João foi um profeta que pregou a chegada iminente de um Deus vingador e do reino. Então uma teologia da iminência de Deus.
João trabalhava apenas no Jordão e as pessoas iam até ele para serem batizadas. E o movimento acabou com sua morte, quando ele foi assassinado. Jesus, por breve tempo, foi seu seguidor, mas ao ver o fim de João Batista, ele mudou a sua teologia, a sua concepção da chegada do reino de Deus. Jesus foi um profeta que pregou o reino de Deus, que o reino de Deus já está no meio do povo. Então, uma teologia da presença de Deus Pai é amor. Então, totalmente diferente. Se João Batista pregava um Deus vingador, Jesus prega um Deus que é Pai de amor e que convida todos a entrarem na dinâmica de seu reino. E o programa de vida de Jesus consistia em quê? Curar os doentes. Então, através disso se fazia uma inclusão social, porque é bom lembrar que na teologia da época o doente era considerado um pecador. Então, ao curar o doente, ele não só cura o doente, incluindo-o na sociedade, mas restabelece a relação dele com Deus. Jesus come com tais pessoas a quem curou, então Jesus parece que ele não ligou para esse negócio chamado de lei do puro e do impuro, que vem lá desde Esdras e Neemias no Antigo Testamento. Jesus anda, come, convive com pessoas que a religião da época considerava impuras. Ponto. Jesus anuncia a presença do reino de Deus naquela convivência amorosa entre as pessoas. Então aqui que está interessante, né? Ou seja, na convivência com quem sofre, na cura de quem sofre, na convivência com esses que eram considerados impuros pelos outros, Jesus falava, o reino de Deus está acontecendo aqui. E aí tem alguns textos que você pode conferir, né? Marcos capítulo 6, versos 7 a 13, Lucas 9, 1, 6, Mateus 10, 5, 14, Lucas 10, 1 a 11, que possui aspectos incomuns. Por exemplo, Jesus não se fixa no lugar. Os rabinos todos tinham escolas fixas. Jesus não tem escola fixa. Jesus é itinerante. Pede que os outros façam o mesmo que ele. Olha só que interessante. Uma vez que ele cura e liberta alguém, ele pede a essa pessoa que faça a mesma coisa. Comer, curar os outros e anunciar. Não pedem que curem em nome dele ou rezem a Deus antes de curar. Se o reino está presente aqui agora, você já está em união com Deus e pode agir de modo correspondente. Então isso aqui é muito interessante, que é um detalhezinho notado por John Dominic Crossan. A pessoa curada deve curar os outros. A pessoa incluída deve incluir os outros. E nesta dinâmica a pessoa entra no reinado de Deus. No reinado de Deus. Ele não vincula, se você olhar lá no Evangelho, ele não vincula os discípulos, por exemplo, não fala para os discípulos curarem em seu nome. É depois, vejam só, lá em Atos dos Apóstolos, que já tem uma perspectiva diferente, já crido vamos dizer assim, já após a ressurreição de Cristo, que os discípulos vão confundir o reino com a pessoa de Cristo. Então, por isso, vão fazer em nome de Jesus. Mas nos evangelhos você vai reparar que Jesus não pede que faça em nome dele. Faça em nome do reino ao qual está chegando, ao qual está sendo construído mediante aquelas atitudes de solidariedade e de fraternidade. Então Jesus é o profeta do reino de Deus. Jesus se inspira na tradição judaica e apocalíptica de seu tempo e na sua experiência pessoal com Deus, né? Então apenas recordando, né? A apocalíptica era toda aquela literatura altamente simbólica que falava que Deus estava para intervir a qualquer momento na história humana. Uma das figuras dos personagens importantes na literatura apocalíptica era o tal do Filho do Homem, e notem que é dessa forma que Jesus se refere a si mesmo nos evangelhos, ok? E na sua experiência pessoal com Deus, uma experiência que aqui os estudiosos também chamam a atenção. Essa experiência de se sentir filho de Deus é algo muito próprio de Jesus, que depois a teologia católica vai desenvolver dizendo que ele é o filho substancial, consubstancial ao Pai, etc. e tal, né? Isso é a teologia católica dizendo sobre Jesus, mas fato é que Jesus tinha a relação que ele tinha com Deus não era uma relação, vamos dizer assim, que os outros judeus cultivavam. Ele tinha uma relação de comunhão plena de vida, amorosa, intimidade,
de tal forma que ele chamava Deus de Pai, né? Então ele apresenta Deus como um Pai misericordioso que busca os seus filhos perdidos e que faz o sol nascer para todos. Convida-nos a ser compassivos como o Pai do céu é. Então esta daqui talvez seja o rosto que Jesus tinha de Deus. Os próprios cristãos, depois que vão redigir os evangelhos, não vão entender muito bem esse rosto de Deus. Então, por isso que muitas vezes vai aparecer no evangelho, posto na boca de Jesus, uma imagem de Deus que julga, que castiga e que condena. O meu texto mesmo, por exemplo, o texto que eu estou estudando, que é Mateus capítulo 25, aparece uma imagem assim de danação, de condenação, né? Isso provavelmente é fruto das igrejas, das comunidades que produziram os evangelhos. Por quê? Porque isso contradiz essa imagem bonita de Deus que Jesus tinha. Repito, um Deus que é Pai misericordioso, que busca os seus filhos perdidos, né? Ou seja, aquele que se sente perdido, vamos pensar aqui pastoralmente aqui um pouquinho aqui hoje. Uma pessoa que se sente perdida, sem rumo na vida, hoje ela acha que Deus a abandonou, que a igreja abandonou, se sente culpada. Pois Jesus diria que Deus a ama. E ama apaixonadamente, de forma que a busca, que vai atrás dela. O amor é gratuito e ele pega este sinal da natureza. A chuva cai para todo mundo, bom, gente boa e gente ruim. O sol nasce para todo mundo, justo e injusto. Então Deus é gratuito no relacionamento que ele tem para conosco. Ele é compassivo e pede para nós compaixão, ou seja, compadecer, sentir a dor do outro como própria dor e ajudá-lo a sair de sua dor. Então é muito bacana isso. Isso é, de fato, a experiência de Deus que Jesus fazia, né? Então isso aqui é muito interessante. A atividade curadora de Jesus. Jesus exerceu a atividade de curar, que foi considerado pelos seus como algo milagroso. Então é interessante que Jesus não foi o único, né? Ou seja, a literatura judaica fala de outros que faziam curas e milagres, que eram contemporâneos de Jesus. Agora, o diferencial está em que Jesus curava tendo em vista o reino, dizendo que isso era um sinal da chegada de Deus, do governo de Deus, que isso era sinal de que Deus estava para governar, estava para mudar o mundo. Praticou o exorcismo, libertando as pessoas que na sua época eram consideradas possuídas por espíritos impuros. Jesus foi um exorcista e curandeiro popular que atraiu muitos. Curava e exorcizava como sinal de chegada do reino de Deus aos mais sofridos de seu tempo e de sua sociedade. Talvez você tenha espantado ao ler aqui que Jesus pode ter sido considerado um curandeiro, porque hoje quando nós falamos curandeiro, parece que essa palavra está muito associada a pessoas que fazem o mal, invocam coisas ruins para fazer coisas sobre os outros, né? Mas não. Ou seja, quando eu falo aqui curadeiro, eu estou falando de um curador popular, né? Quase como se fosse um benzendeiro, entendeu? Quase como se fosse isso. E aí o que acontece? Isso é fato, gente. Os evangelhos mostram isso, que Jesus curava as pessoas, mas talvez que ele fosse um médico popular, né? Que, por exemplo, doenças que não tinham cura na época, que não tinham explicação, eram atribuídas ao demônio, aos espíritos impuros, que possuíam as pessoas. Então, como que se curava essas pessoas? Fazendo exorcismo. Então, Jesus fazia exorcismos, né? A gente, às vezes, esquece que Jesus, agora, saindo da história, entrando na teologia, que Jesus, o Verbo de Deus, assumiu nossa condição humana, então tudo aquilo que ele fez dentro de uma condição humana limitada da sua época, né? E aqui que está o detalhe. Sempre curava os mais sofridos, os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais esquecidos, aqueles aos quais ninguém estava perto. Como sinal de que o reino de Deus estava chegando. Estava chegando, né? Então, mais importante que as curas que Jesus fazia era em função de que Jesus fazia essas curas? Em função do reinado de Deus.
Jesus, nós podemos dizer que ele teve uma conduta desviada. Jesus ele não era moralista, conforme muitos hoje apresentam a fé cristã católica, um Jesus moralista como condição de ser salvo por Deus. Não, pelo contrário, Jesus não era moralista. E provo para vocês. Jesus não praticava a pureza ritual que a religião judaica exigia, por exemplo, para participar, por exemplo, das cerimônias na sinagoga, ou, por exemplo, nos rituais que a religião impunha para se fazer dentro de casa. Quando você está lá no Evangelho, Jesus comia sem lavar as mãos, sem fazer aquelas rezas que tinha que fazer. Jesus não praticava a pureza ritual, Jesus não praticava o jejum, que era algo comum no judaísmo de então, está lá no Evangelho. Questionam por que seus discípulos não jejuam. E Jesus vai falar, não, porque eu sou o noivo e enquanto o noivo está com eles, ninguém deve jejuar, não. Durante a festa de casamento. Jesus questionava o legalismo do sábado, colocava a vida humana acima das leis do sábado, né? Jesus convivia com impuros, pessoas que eram consideradas pecadoras. Estava nem aí para o que os outros pensavam a respeito dele. Jesus vivia rodeado de gente indesejável, cobradores de impostos e prostitutas, pecadores públicos, o que era inadmissível para o judaísmo de então. Jesus tratava com mulher em público e deixava serem seus discípulos, o que era outra coisa absurda na época. As mulheres só podiam um homem conversar publicamente com uma mulher era sinônimo que ele estava interessado em casar com ela, né? E a mulher, normalmente, o que acontece? Ela só saía em público junto com seu marido, então se conversava com o marido e não com a mulher. E Jesus conversava com as mulheres. Outra coisa que também não existia na época, as mulheres não frequentavam as escolas dos rabinos, porque só se ensinava a Torá para os meninos, para os homens. E Jesus tinha discípulas, Marta, Maria, né? São discípulas de Jesus, aparece lá no Evangelho de Lucas. Tá vendo? Então Jesus fugiu dos padrões normais da moral da época, né? Jesus também acolhia as crianças. Outro detalhe, porque a criança não era considerada gente. Hoje nós temos toda a política pública de cuidado das crianças, de proteção das crianças, tudo isso. Mas naquela época, não. Naquela época, não. Então Jesus acolhia e abençoava as crianças, que eram o que simboliza aqueles que não eram contados naquela época. E tudo isso como sinal de que o reino de Deus, o governo de Deus, acolhe a todo mundo sem distinção. E acolhe prioritariamente aqueles que não são acolhidos por ninguém nos reinos deste mundo. Os judeus achavam que o reino era somente para os judeus. E Jesus parece ter aberto o reinado de Deus para, inclusive, quem não pertencia ao povo de Israel. Então, o reino de Deus é para todo mundo. Ou Deus instaura a sua vida plena, bonita e bela sobre todas as pessoas, ou não instaura a sua vida sobre ninguém. Jesus e os discípulos. Jesus não quis romper com o judaísmo, mas renová-lo, restaurá-lo. Por isso que escolheu um número simbólico de 12, que nós já sabemos que é um símbolo, né? Com certeza eram muito mais discípulos, mas que os evangelistas simbolizam e sintetizam no número 12 para lembrar as 12 tribos de Israel, querendo mostrar, portanto, que Jesus queria era renovar Israel, o reinado de Deus em Israel, conforme era o reinado de Deus na época do sistema tribal. Lembram do sistema tribal? Que o povo vivia na gratuidade, vivia sem ter um rei, etc, etc. Então Jesus provavelmente quis isso, né? Então, do ponto de vista histórico, hoje não se diz mais que Jesus quis fundar uma igreja ou fundar uma religião. Provavelmente não. Jesus nasceu, viveu e morreu no judaísmo. E quis renovar o judaísmo desde dentro, né? Jesus era itinerante, seguia um grupo de discípulos e algumas missionárias, então isso nos mostra o aspecto missionário da vida de Jesus.
Então, se nós somos discípulos hoje, também devemos exercer também a mesma missão, esse aspecto de itinerância. E havia um grupo maior de simpatizantes que os acolhiam em suas casas quando chegavam nas aldeias, como, por exemplo, Marta, Maria, Lázaro. Eram simpatizantes de Jesus, mas não discípulos assim diretos que acompanhavam Jesus por onde ele ia. Né? Então, esta itinerância aqui também é interessante a gente entender que essa itinerância aqui é justificada por quê? Porque eles acreditavam na iminência da chegada do reino de Deus. Porque o normal era cada um ter a sua família, ter o seu lar e cuidar das suas coisas. Agora não. Os discípulos mais próximos abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus na pregação do reino, na cura das pessoas. Por quê? Porque acreditavam piamente que esse reino de Deus, esse governo de Deus, estava para ser instaurado de forma iminente. Então, por isso, o reino era a urgência maior. Agora, tudo isso que Jesus fez provocou reações. Provocou reações. Que reações? Na Galiléia, no norte, Jesus alcançou sucesso. Jesus mobilizava grandes massas com seus feitos. E por isso as autoridades o consideravam perigoso. Tinham ciúme de Jesus. Por exemplo, se é verdade que Jesus perdoava pecados, os sacerdotes estavam tudo morrendo de ciúme disso. Por quê? Porque o perdão dos pecados só era dado no templo de Jerusalém mediante um sacrifício pago. E Jesus perdoava os pecados de forma gratuita das pessoas. Pronto. Então, ou seja, as autoridades político-religiosas consideravam Jesus perigoso. Jesus também provocou um rechaço por parte de certos setores que tentaram estigmatizá-lo e desacreditá-lo. Então você vai ver, por exemplo, fariseus vão falar que ele está possuído por Beelzebu, os sacerdotes vêm em Jerusalém, entendeu? É interessante que em Nazaré ele não foi acolhido pelos seus parentes na Galileia, né? E por certos grupos de escribas e fariseus que o demonizaram. Então, por isso que, interessante que em Nazaré, ele foi rechaçado, apesar de ser norte, apesar de ser Galileia. Então, por isso que ele muda de Nazaré para Cafarnaum, onde ele vai ter mais sucesso. Até que um dia ele resolve ir para Jerusalém. E aí eu tomo as intuições novamente de John Dominic Crossan, no livro Jesus Histórico, da editora Imago. Jesus não fez demonstrações contra Jerusalém, o templo ou o sumo sacerdócio como tal. Por quê? Porque, como todo judeu, ele considerava o templo como lugar mais sagrado para o povo de Israel. Mas Jesus vai a Jerusalém para protestar contra a cooperação religiosa judaica com o controle imperial romano. Então ele foi fazer uma espécie de protesto não violento. Aquilo que nós lemos, que comumente nas nossas Bíblias é chamada de entrada triunfal, provavelmente foi uma entrada antitriunfal. Por quê? Explico. O texto diz que era véspera, estava perto da festa da Páscoa. Então a festa da Páscoa era a festa na qual os judeus celebravam a libertação do Egito. Todos os homens adultos de Israel tinham que ir para Jerusalém participar dessa festa. E o simples conteúdo da festa tinha um grande potencial revolucionário. Afinal de contas, era a celebração da libertação da escravidão do Egito. E está lá todo mundo agora escravo do Império Romano celebrando essa festa. Ok? Então, veja só. Como tinha um grande potencial, então o governador Pilatos, junto com todo o seu destacamento militar, chegava uma semana antes, uma semana e meia antes, para tomar conta da segurança da cidade. Normalmente, Pilatos vivia em Cesareia. Mas por ocasião da Páscoa, ele vinha para Jerusalém. Então, o que acontece? Então, imaginem, façam um esforço de imaginar Pôncio Pilatos chegando em Jerusalém com todo o seu destacamento militar, carruagens, cavalos, soldados, etc. Aquela procissão. Certo? E imaginem depois, uma semana depois, entrando pelo mesmo lugar onde Pôncio Pilatos entrou, Jesus montado num jumentinho,
né? Jesus montado num jumentinho e o povo gritando que ele é o rei dos judeus. Ora, aquilo foi um protesto contra a dominação romana, né? Ou seja, nós podemos ler ali, além de Jesus saber muito bem o que está fazendo, porque ele conhecia a Escritura, Zacarias capítulo 9, que fala do rei Messias que entra montado no jumento. Então Jesus, ao entrar montado no jumento, ele está pedindo que as pessoas o reconheçam como Messias de fato, mas só que um Messias não violento, não violento, um Messias da paz, um Messias que não usa armas. Pilatos, ao ver isso, não entendeu desta forma. Entendeu aquilo ali como uma chacota, como uma afronta, né? Depois que ele entra em Jerusalém, o que é que Jesus vai fazer? A destruição simbólica do templo. Por quê? Ele vai no templo e fecha aquele comércio e as operações fiscais, rituais e administrativas, né? Por quê? Porque ele acredita que aquilo que está acontecendo no templo está em colaboração com o Império Romano. Então, Jesus, ao afrontar, digamos assim, aquilo que estava acontecendo no Templo de Jerusalém, que era aprovado pelos sumos sacerdotes, e os sacerdotes estão de conluio com Roma, a partir daquilo ali, os sacerdotes com os sumos sacerdotes decidem o quê? Este homem é perigoso e nós precisamos dar cabo da vida dele. Então, de fato, se Jesus não tivesse ido para Jerusalém, de fato, talvez a cruz nunca tivesse aparecido na vida de Jesus. Mas como ele foi fazer isso? Ele foi afrontar Roma com esta entrada, vamos dizer assim, antitriunfal. E com esse gesto que ele teve no Templo de Jerusalém, aí foi, vamos dizer assim, a gota d'água para que as autoridades romanas e judaicas pudessem dar cabo da vida de Jesus. E aí vem a execução de Jesus. Na primavera do ano 30, Jesus sobe a Jerusalém, na Judéia, que está dirigida por um prefeito romano, Pôncio Pilatos. A cidade era governada por Caifás e sumo sacerdote. Então, Jesus provocou um gesto hostil no templo, que provocou a sua detenção. Jesus parece não ter emitido um juízo para com as autoridades judias, mas a aristocracia sacerdotal, percebendo a periculosidade de Jesus, o quiseram matar. E aí Jesus foi assassinado, né? Foi crucificado, provavelmente em 7 de abril do ano 30, e Pôncio Pilatos foi quem decretou a sua morte. Foi quem decretou a sua morte. Então isso aqui é muito interessante. Jesus morre como um rebelde contra o Império Romano. Lembram? Os judeus tinham autoridade para matar. Se Jesus tivesse cometido alguma heresia do ponto de vista judaico, tinha um sinédrio que poderia condená-lo ao apedrejamento. Certo? Então, mas Jesus morre assassinado na cruz. Então significa que quem decretou a sua morte, quem o considerou perigoso, foi o imperador romano. Esse Pôncio Pilatos que nós temos aí no Evangelho, hoje nós já sabemos que ele é um personagem criado, não corresponde ao Pôncio Pilatos histórico, que era muito cruel e muito malvado. Mandava matar sem dó. Como os evangelhos foram escritos num contexto no qual a perseguição romana estava crescendo e havia romanos que se convertiam ao cristianismo, os autores do evangelho, eles amenizaram as suas penas, as suas letras em relação à culpabilidade de Pôncio Pilatos. Mas, de fato, historicamente, com grande probabilidade, o grande responsável pela execução de Jesus, por sua morte, por seu terrível assassinato da cruz, foi o Império Romano na pessoa de Pôncio Pilatos. Ok? No momento de sua prisão e morte, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Então aqui tem um detalhe interessante, né? Os discípulos tinham esperança que ele fosse o Messias, que ele fosse resgatar Israel. E nada disso aconteceu. Então, quando prenderam Jesus e mataram ele na cruz, todos eles fugiram com medo de que a mesma coisa pudesse acontecer com eles. Então, foi uma terrível decepção que eles tiveram com Jesus. Tá certo? Pensar, é mais um, como tantos outros que apareceram e que Roma deu cabo. Tá certo?
Após a execução, nós vamos ter um outro detalhe. Então, conforme eu dizia, morria na cruz, sobretudo os que eram contra o domínio romano, era uma demonstração pública do que acontecia a quem não se submetia à paz romana. Normalmente, o condenado carregava apenas a trave horizontal da cruz, pois a vertical já ficava no local da aplicação da sentença. O condenado morria por asfixia ou por desidratação. E se ele estava demorando a morrer, sabe o que eles faziam? Quebravam as pernas dele para agilizar a morte. Ou seja, porque a ideia era mais ou menos assim, o camarada crucificado, então ele tinha que fazer este movimento de subir o corpo para poder respirar, e quando ele descia, o puxar dos braços travava a sua respiração e ele morria por asfixia, ia perdendo o fôlego, né? Então a agonia do sujeito consistia em se levantar e em fazer esse movimento. Quando ele fazia esse movimento, lhe doía os pés, porque estava cravejado os pés. Quando ele voltava para baixo, lhe doía os punhos, né? Normalmente o cravo era enfiado nos punhos. Então, se o camarada demorava muito nesse vai e vem, então o que eles faziam? Quebravam as pernas do sujeito para que ele morresse de asfixia o mais rápido possível. Quando eles queriam prolongar a morte do sujeito, eles colocavam uma espécie de madeira aqui na altura do bumbum, onde que a pessoa ficava ali sentada e ficava dias e dias e dias ali em agonia. Então era uma condenação muito cruel, muito cruel. Mas lembrando que era uma condenação dada a escravos e, sobretudo, a quem era considerado rebelde ao Império Romano. E aqui que está um detalhe. Geralmente os crucificados mortos eram deixados na cruz para que os abutres comessem ou jogados em covas rasas para que os cães devorassem. A intenção era de que nada sobrasse do morto para que o seu túmulo não se tornasse um lugar de culto ou de resistência. Afinal de contas, quem estava morrendo na cruz era alguém que, em tese, era amado pelo povo judeu e que servia de inspiração para que o povo judeu se rebelasse contra Roma. Então, por isso, o ideal era que ele não tivesse túmulo. A mesma coisa aconteceu na nossa época contemporânea com quem? Osama Bin Laden. Mataram Osama Bin Laden e jogaram seu corpo no mar, porque se entrega um corpo para os islâmicos, eles enterram, aquilo ali se torna um lugar de culto, aquilo se torna um lugar de resistência. Entendeu? Então, há historiadores, por exemplo, Crossan defende que Jesus não teve túmulo, que o corpo de Jesus foi absolutamente devorado e desaparecido. Já este outro historiador, Geza Vermes, que é o de baixo, de cima é John Dominic Crossan, e o outro é um historiador judeu chamado Geza Vermes, defende que Jesus tenha tido um túmulo, dado por José de Arimateia, que é um personagem histórico que existiu, foi um grande fariseu na época de Jesus, e que provavelmente deve ter dado um túmulo a Jesus, um túmulo a este chefe deste movimento chamado Reinado de Deus, que estava sendo instaurado e que foi barbaramente assassinado. Né? Então isso aí os historiadores levam em... Tem muito debate nisso daí. Né? E a evidência arqueológica, por exemplo, daquele resto do calcânio de Jehohanan, mostra que existia a possibilidade de crucificados serem enterrados. Então, por que não também acreditar que Jesus tenha tido um túmulo? Né? Pois, muito bem. Fato é que isso aconteceu no ano 30, e aí 5 anos mais tarde, 10 anos mais tarde, nós já podemos verificar historicamente que discípulos de Jesus confessavam com diversas fórmulas, uma convicção compartilhada por todos e que logo se espalhou por todo o Império Romano, que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. Ou seja, a história não acabou no ano 30. Os discípulos que estavam lá em Jerusalém, que fugiram com medo, anos mais tarde, eles estão de novo em Jerusalém, dizendo que Jesus está vivo, ressuscitado. E eles dão testemunho disso. E um testemunho tão eloquente que são capazes de, inclusive, dar a vida por esta fé. Então, isso aí seria um breve histórico daquilo que foi a vida de Jesus. Daqui em diante, nas próximas aulas, nós vamos ver como que esses discípulos
experimentando Jesus vivo, ressuscitado em meio a eles, vão constituir as igrejas e vão elaborar esses escritos que nós temos, que são o Novo Testamento. Para você refletir, para você pensar um pouquinho, quais as características mais marcantes da atuação de Jesus, que você gostaria de destacar, que fica aí no seu coração? Como podemos fazer com que nossa pastoral seja mais parecida com a pastoral de Jesus histórico, com a prática do Jesus histórico? E o que de concreto que em nossa vida pessoal e comunitária estamos fazendo para construir o reino de Deus em nosso mundo, em nossa sociedade, que tanto está necessitada do governo e do reinado de Deus? Tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser.